Lucas, capítulo 24. Mas, no primeiro dia da semana, durante a madrugada, elas vieram ao sepulcro, trazendo as especiarias que haviam preparado, e algumas outras com elas. E acharam a pedra removida do sepulcro, e, entrando ali, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas sumamente perplexas por causa disto, eis que 2 varões se puseram junto a elas, com vestiduras resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas e tendo inclinado o rosto para o chão, eles lhes disseram: Por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas eis que ressuscitou. Lembrai-vos de como vos falou, estando ainda na Galiléia, dizendo: É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, e que seja crucificado, e ressuscite ao terceiro dia. E lembraram-se das suas palavras. E voltando do sepulcro, anunciaram estas coisas aos 11 e a todos os demais. E eram Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, e as outras mulheres que estavam com elas, e as que disseram essas coisas aos apóstolos. E suas palavras lhes pareciam um desvario, e não acreditaram. Mas Pedro, levantando-se, correu ao sepulcro, e, inclinando-se, viu apenas os lençóis de linho, e foi para casa, maravilhado daquilo que havia acontecido. E eis que 2 deles, naquele mesmo dia, iam para uma aldeia chamada Emaús, que distava de Jerusalém 60 estádios, e conversavam entre si a respeito de todas essas coisas que haviam acontecido. E ocorreu que, enquanto eles falavam e perguntavam um ao outro, o próprio Jesus se aproximou e caminhava com eles. Mas os olhos deles estavam embargados para que o não reconhecessem. E ele lhes disse: Que diálogos são esses que tendes entre vós enquanto caminhais? E por que estáis tristes? E eles se detiveram. E um deles, chamado Cleopas, respondendo, disse-lhe: És tu o único recém-chegado a Jerusalém, que não sabes as coisas que nela ocorreram nestes dias? Então ele lhes perguntou: Quais coisas? E eles lhe disseram: As coisas relacionadas a Jesus, o Nazareno, que foi profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os príncipes dos sacerdotes e nossos governantes o entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que seria o remidor de Israel, mas este já é o 3º dia que essas coisas aconteceram. E também certas mulheres dentre nós nos deixaram assombrados, as quais, ao amanhecer, foram ao sepulcro, e, não achando seu corpo, voltaram dizendo que tinham visto uma visão de anjos, os quais disseram que ele vive. E alguns dentre os nossos foram ao sepulcro e consideraram como correto o que as mulheres haviam dito, mas a ele não o viram. Então ele lhes disse: Ó insensatos e tardios de coração, para crerem tudo quanto os profetas falaram. Porventura não era necessário que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando desde Moisés e todos os profetas, ia-lhes interpretando em todas as escrituras as coisas referentes a ele mesmo. E se aproximaram da aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia mais longe. E eles insistiam com ele, dizendo: Fica conosco, porque chegamos à hora da tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando ele reclinado com eles à mesa, tomou o pão e o abençoou, e partindo, distribuiu entre eles. Com isso foram abertos os olhos de ambos, e eles o reconheceram, mas ele desapareceu diante deles. E disseram então entre si: Porventura não ardia o nosso coração dentro de nós, enquanto pelo caminho nos falava, enquanto nos abria as Escrituras? E levantando-se naquela mesma hora, voltaram para Jerusalém, e acharam os 11 congregados e os que estavam com eles, os quais lhes diziam: O Senhor ressuscitou verdadeiramente e já apareceu a Simão. E eles então contaram o que lhes acontecera no caminho e como ele fora reconhecido por eles no partir do pão. E enquanto eles falavam destas coisas, o próprio Jesus se pôs de pé no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. E eles ficaram espantados e atemorizados, parecendo-lhe que viam algum espírito. Então ele lhes disse: Por que estáis turbados? E por que sobem tais pensamentos a vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede.
porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e seus pés. E ainda assim não criam, por causa do gozo, e estando maravilhados, disse-lhes: tendes aqui alguma coisa para comer? Então lhe deram parte de um peixe assado e um favo de mel. E ele os tomou e comeu diante deles. E disse-lhes: estas são as minhas palavras que eu vos falei estando ainda convosco, que era necessário que se cumprisse tudo o que a respeito de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes a mente para que compreendessem as Escrituras. E disse-lhes: assim está escrito, e assim era necessário que o Cristo padecesse, e que ressuscitasse ao terceiro dia dentre os mortos, e que em seu nome fosse pregado a todas as nações o arrependimento e a remissão dos pecados, começando por Jerusalém. E vós sois testemunhas destas coisas, e eis que eu envio sobre vós a promessa de meu Pai. Mas permanecei na cidade de Jerusalém, até que sejais revestidos de poder que vem do alto. Então os conduziu fora de fronte de Betânia, e levantando as suas mãos, os abençoou. E aconteceu que, enquanto ele os abençoava, separou-se deles e foi elevado acima ao céu. E eles, adorando-o, voltaram a Jerusalém com grande júbilo, e estavam continuamente no templo, louvando e bendizendo